Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Boa noite. Estou aqui para gravar mais um vídeo, para falar da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus escreveu, no capítulo 11, e o versículo é 1 a seguir, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Dize-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide, anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são limpos, e aos surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não escandalizar de mim. Eu estava meditando nesta palavra, amigos, sobre quando João, todo mundo que conhece a Bíblia sabe que João foi quem anunciou que Jesus Cristo viria ao mundo, que ele não era digno de nem desatar as sandálias. Muitos que conhecem a palavra de Deus sabem. E João preparou o caminho de Jesus para que ele viesse pregar. Mas, quando ele foi preso porque ele denunciou o pecado de Herodes, e quando ele foi preso, ele estava no cárcere, que a palavra de Deus diz, e ouvindo que Jesus estava batizando, curando, pregando o evangelho aos pobres, ele mandou que seus discípulos perguntassem a Jesus: é tu mesmo que há de vir ou esperamos outro? Então, o que eu quero trazer essa palavra nesta noite para vocês? Muitas das vezes, no momento que nós encontramos em dificuldade, que nós estamos presos ou aflitos ou com dificuldade, nós pensamos: será que Jesus está mesmo conosco? Será que Deus está comigo? Será que Deus está me protegendo? Por que me vem tudo isso aí? Todos esses sofrimentos, todas essas coisas. Se Deus está comigo. Nós somos humanos, nós somos falhos. Mas nós temos que ter a certeza que, independente do sofrimento, independente da dificuldade, independente da doença, independente de todas as coisas que nós passamos aqui na Terra, Jesus está conosco. Se você aceitou Jesus, se você é um cristão, se você é um cristão que tem caráter de Cristo realmente, se você escolheu Jesus, escolheu servir Ele aqui na Terra e anuncia o Evangelho, Jesus está com você, independente de qualquer situação, independente de doença, independente de você estar em casa trancado ou se você está em casa, aflito, esperando que essa doença passe, que você possa começar a viver sua vida normal. Nós temos que ter essa certeza, amigos, nós temos que ter essa certeza que Jesus ele está conosco. E que Jesus respondeu para João, para os discípulos de João, que mandou perguntar se era mesmo ele, que teria vindo para salvar, ou se ele iria esperar outro. Ele mandou dizer: os cegos vê, os surdos ouve, e aos pobres está pregado
apregoando o reino de Deus. Então, o que nós entendemos com isso? Nós precisamos continuar a pregar a palavra, independente do tempo, das dificuldades, independente de nós... Hoje mesmo era dia de eu estar no culto, né? Dia de quinta-feira, dia de culto. Mas se nós não podemos estar no culto, então vamos falar a palavra do Senhor, trazer um conforto, saber que o Senhor está conosco, porque é um Deus que nos protege, é um Deus que sempre está conosco todos os dias, independente da situação, do sofrimento que nós enfrentamos. Porque João ali no momento ele duvidou, ele quis questionar porque ele estava preso. Então tem que ir lá e soltar ele, alguma coisa tem que acontecer e teria que livrar ele se era Jesus mesmo, né? Mas a vida, meus irmãos e amigos, não é assim. Nós vivemos numa terra, todo mundo aqui tem um propósito de Deus. Então João ele tinha um propósito, o propósito dele foi cumprido, que foi anunciar que Jesus vinha, ele preparou o caminho do Senhor. Mas naquele momento de sofrimento, porque ele sabia que ele ia morrer, e ele morreu, ele foi degolado, entendeu? Se vocês forem ali ler para frente, ou no Evangelho de Lucas, João, está escrito, falando tudo sobre o que aconteceu com João, né? Mas então nós temos que entender que independente do sofrimento, que independente das lutas, né? Ou mesmo se nós ficarmos doentes, ou mesmo se nós vinha a morrer, nós temos que saber que Deus está conosco. Deus, ele tinha um propósito na vida de João, mas ele tinha cumprido o propósito, ele permitiu que ele morresse. Então, nós precisamos entender que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Se Deus ele quiser que nós vamos continuar vivos pregando a palavra, ele vai continuar fazendo. Se o Deus permitir que nós ficamos doentes, ele vai permitir que nós ficamos doentes. Se ele permitir que nós vamos ser curados, nós vamos ser curados. Então nós temos que entender que tudo está sob o controle de Deus, não está nas nossas mãos, mas nós precisamos acreditar que ele está conosco em todo o tempo, no tempo de dificuldade, no tempo de escassez, em todos os tempos ele está conosco. Então não é porque às vezes a dificuldade vem, ou porque o problema está aí, ou porque às vezes nós estamos com falta de dinheiro, ou com uma igreja fechada, ou que nós não podemos trazer uma palavra. Jesus ele respondeu para o discípulo de João assim, vai lá e fala que eu estou fazendo. Muitas das vezes nós temos que mostrar com ação, que nós somos povo de Deus. Vamos pregar o evangelho, vamos falar de Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando. Deus ele tem um propósito na sua vida. Jesus Cristo ele ama você. O que João veio preparar, ele veio preparar o caminho dizendo, vem um aí que ele vai perdoar pecados. Venha um aí que não sou digno. Mas ele virá. E ele falava, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Em quantos mil anos fazem isso, né? Que Jesus veio. Então nós temos que saber que um dia ele vai voltar, que Deus está preparando algo muito melhor para nós. Que Deus tem coisas lindas para fazer com a humanidade, mas Deus tem coisas difíceis também para fazer, para provar o coração do seu povo. Então com essa quarentena, que o povo fala que é quarentena, mas eu creio que em 15 dias isso, pelo menos esse decreto de fechar as igrejas e as coisas irá passar, creio eu, né? Porque o presidente já liberou. Então nós temos que continuar pregando a palavra de Deus. Nós temos que continuar falando que Jesus Cristo, ele salva, ele batiza com o Espírito Santo. E saber que Deus é por nós em todo tempo, em tempo de dificuldade, em tempo de bonança, em tempo de doença, em tempo de saúde. Deus ele está conosco em todo tempo e não podemos vir a duvidar. Eu fico pensando, o João, como ele pregou, como ele fez pessoas, como ele batizou pessoas. Ele batizou o próprio Jesus. Mas quando ele estava na dificuldade ali, ele quis pensar, será que há de vir outro? Né? Porque eu estou aqui, vou morrer. E aí? Mas nós não podemos cair no desespero. Nós sabemos que está aí esse coronavírus, mas a gente sabe que vai passar. Tudo isso vai passar. A vida vai começar ao normal. Nós sabemos que, eu creio que logo vão abrir as igrejas, os comércios. Nós temos que tomar
cuidado e medidas, até mesmo dentro das igrejas, dos comércios, em lavar as mãos, em não ficar muito perto, porque vai vir muitas coisas difíceis por aí, pelos meses que estão à frente. Só que nós temos que saber que nós somos protegidos pelo Senhor, nós somos guardados. Se Deus tem um propósito na sua vida, Ele vai te guardar. Ele vai te guardar, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. E eu estava lendo jornais e vendo alguns documentários, algumas coisas, entrevista, e vendo, gente, como que o povo de Deus ele está orando em casa. Eu creio que o povo de Deus está orando pela nação brasileira, pelo mundo. Eu não sei se muitos sabem, mas eu li sobre que o Brasil, em comparação com vários países, Itália, China, vários outros países, em quantidade de pessoas que pegaram o vírus e pessoas que morreram, o Brasil é um dos menores. O Brasil é um dos menores. Por quê? Porque nós estamos orando. O povo brasileiro é um povo de fé, ainda que não é fiel muitas das vezes, na hora da dificuldade corre para o joelho. Existe povo de Deus aqui, ainda existe uma igreja aqui na terra. Então nós temos que acreditar que nós somos protegidos pelo Senhor, que tudo isso vai passar e que logo vamos estar indo para a casa do Senhor, vamos estar orando, os comércios vão estar abertos, as coisas vão voltar ao normal, porque Deus ele vai sustentar você em todo o tempo. Creia nisso em nome de Jesus. Creia que Deus ele é fiel para fazer grandes coisas na sua vida. E eu estava lendo aqui no Evangelho de Jesus Cristo em João, que diz assim: mas a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então nós precisamos saber que o momento é agora de adorar e clamar e pedir proteção para o Senhor das nossas vidas, nossas famílias, nosso país, o mundo inteiro. Mas nós sabemos que há tempos difíceis, mas temos que adorar Ele em tempo e fora de tempo, adorar em espírito e adorar em verdade. É isso que Deus espera de cada um de nós. Que vocês possam ficar com essa palavra e saber que Deus é um Deus de proteção, é um Deus que a todo momento Ele está para nos ajudar, que Ele tem um propósito na nossa vida. Enquanto esse propósito não cumprir, nós vamos estar aqui firmes. Eu creio que Deus ele está conosco em todo o tempo.